a gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada, por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Quem controla o mundo, né? Quais são as elites? Quem está por trás de tudo isso? Muitas vezes, né, a gente fala de política, lado A, lado B, mas quem realmente está controlando o mundo, Tá criando... por trás disso tudo, né? Exato, criando agendas. O que são essas agendas? Então, já muito ouvi falar, né? mas eu não faço a mínima ideia. É Exato, um negócio episódio aqui, ó, vou dizer bombástico no sentido de trazer muita consciência para você. É isso. Com muita honra, muita gratidão, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Rick Alexandre. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui de novo. Estou muito feliz e Rafa, Pércio, de poder estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, bora lá, Expandir. Hoje promete Rick muitas já coisas veio, boas, hein? exatamente, Vamos já entrar com os dois pés no peito. Muito bom. A gente vai deixar aqui na descrição para depois, sei lá, se inscrever no canal do Rick, né, o Saber Oculto, que também traz muita consciência, muita profundidade, com muitos estudos e tudo mais, para você poder trilhar esse caminho do despertar. Eu sou o Rafa Macedo, estou aqui com o Pércio Toledo. Grande Rafa, tudo bom? E seja bem-vindo ao Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual. Como vocês sabem, a gente começa a pergunta, eu começo o podcast, né, com a pergunta, o que é saúde para você, Rick? Que você já trouxe de forma fenomenal no outro episódio. Agora, dentro desse contexto, o que é saúde para você? Saúde é entender como o mundo funciona, é desvendar o saber oculto, né? Para manter a nossa energia boa, né? Uhum. Então, saúde é buscar esse entendimento, né? A verdadeira história do mundo, né? Entender como o mundo funciona, acho que é algo muito saudável da gente dedicar o nosso tempo, da gente dedicar pôr o nosso coração, né? E o nosso cérebro para funcionar ali, para desvendar como é que o mundo é controlado e aí ajudar outras pessoas. Acho que Sim. Desvendar, Maravilha. tirar o véu, né? rasgar o véu e Rasgar. queimar e jogar fora. E nem é falar em verdade absoluta, né? Falar em... Que estamos aqui para Percepções, questionar. exato, Exatamente. Para que o questionar, Rick trouxe, trazer né? estudos, fundamentos, para que a É gente isso. possa realmente questionar. Pensar por si próprio, por cada um, né? Exato, e não ser Só obra acreditar ali, em fake news e coisas manipulado, né? Efeito manada que a gente fala, Sim. não é? Sensacional. Eu te dou os parabéns por você se permitir acessar mais consciência, acessar mais informação. Lembrando que energia é informação. Então, parabéns por se permitir receber toda essa energia, te trazendo mais saúde física, mental, emocional e espiritual. Deixa o convite também para você se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar. Lembrando que você pode ouvir o Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube. Então, bora já Maravilha, trazer Rafa, toda vamos lá. essa consciência, né, de
de por onde podemos Eu ia começar. falar exatamente isso. Eu não sei nem por onde a gente Quem começa. controla o mundo, não é? Que a gente tá falando dos bastidores sobre camadas Tentar e tudo entender mais. como funciona o mundo pra gente ver como que... Eu acho que a primeira questão, assim, a gente começar a entender é que o mundo, né, ele é controlado por um grupo não muito grande de pessoas, né? Então, muitos autores já escreveram disso. Se a gente falar alguém que eu gosto muito, chama John Coleman, que ele foi agente da inteligência britânica por 20 anos. Trabalhou lá no M16, que não era o James Bond lá, né? Ele era esse cabeça dentro da agência de inteligência, Alta né? patente. Alta patente lá. E ele trouxe, né, que existem alguns comitês secretos que governam o mundo, né? Ele chamava lá o Comitê dos 300. Então foi um livro que ficou muito famoso. Fora ele, muitos outros autores se aprofundaram, mas é alguém que sabe assim, um cara que veio da inteligência e chamavam ele de Dr. John Coleman, alguém com muita autoridade no assunto. Então hoje se fala muito dessa elite. Essa elite deixa algum sinal pra gente de que existe essa elite? Existe, né? Então existe algum sinal aparente de que acima dos governos, acima, né, dos presidentes, existe alguém que controla? Sim, né? Se a gente começar a olhar, a gente vai chamar isso de organizações supranacionais. Eu vou dar um exemplo de uma organização supranacional muito conhecida, a ONU. A ONU todo mundo conhece? Sim, mundialmente. Mundialmente. Por que ela é supranacional? Porque o que é definido na ONU passa a valer nos países que participam do acordo lá. Só que você votou na ONU, você votou no projeto que eles definiram lá, você ficou sabendo do projeto. Ela existe pronto, né? Ela existe, eles sentaram lá entre eles, definiram o que é lei, né, ou regra para cada país, e os países têm que se adequar ao que ela determinar, senão você está meio que fora ali. Só que nós, o cidadão aqui, a gente participou, a gente votou, a gente, né, se envolveu com esse assunto, não, veio a decisão e bora lá fazer acontecer no Brasil. Então a ONU talvez seja a mais famosa supranacional. Só que igual à ONU, existem inúmeros think tanks, inúmeras organizações. Então a gente vai falar, por exemplo, Clube de Roma. Clube de Roma, todas as narrativas climáticas, desde a década de 70 para cá no mundo, sai primeiro lá no Clube de Roma. Né? Seja o petróleo vai acabar na década de 70, ou as plantações... Ouvi muito não isso. tinha isso, que o petróleo ia acabar, né? Gerou aquela a escassez, escassez e tal, etc. E aí o petróleo estão descobrindo cada vez mais petróleo atualmente. Isso é uma agenda. É uma agenda. Né? Bom, cria uma narrativa em torno de uma verdade, né? Que é a verdade que esse think tank fez lá um estudo, pegou um cientista e falou, ó, petróleo vai acabar. E aí começa a repetir isso numa escala mundial. E aí todo mundo vai ter que se adequar em relação a essa agenda. Ou seja, né, então o que eu percebo como uma agenda é literalmente, você pega lá a agenda 2025, no mês tal, você vai lá e vai fazer tal coisa. Então essa agenda é imposta por esses grupos que tem que acontecer isso mundialmente, ou seja, essa falácia de que o petróleo vai acabar. Isso, de que o petróleo vai acabar, ou de que existe um aquecimento global, que foi muito falado, né? Você vê todos os canais do mundo falando sobre isso, só que ele sempre mostra só um lado do posicionamento, ele não vai falar de cientistas muito famosos e muito importantes, autoridades, assim, sumidades no assunto, que contrapõem essa questão do aquecimento global, como Richard Lindzen, do MIT, ou o brasileiro aqui, professor Luiz Molion, que é uma sumidade no clima aqui no Brasil, que é totalmente averso a essa questão de mudança climática, de aquecimento global, ou então mesmo o John Clauser, que é o Nobel de Física, né, o último aí Nobel de Física, que ele ganhou o Nobel e começou a falar contra o aquecimento global. Né, porque se ele falasse antes, ele ia ganhar o Nobel? Não ia. Então você vê que há uma agenda. Né? Então, ó, você fala o que eu quero que você fale, talvez você ganhe um prêmio. Sua pesquisa ou seu nome vai estar em evidência aqui no meio mainstream. Agora, se você falar contra, o que acontece com um cientista que fala contra? Ele vai ser rechaçado, cancela, vai cancelar, vão chamar de maluco. Então, nunca dá um espaço para a agenda contrária. Então, você vê que existe ali um controle meio que absoluto, quase assim, né, na mídia, e as empresas têm que se adequar, os governos têm que se adequar àquela agenda. Mas, então, existem números, né? Ou, por exemplo, o próprio Fórum Econômico Mundial,
dita as regras do que vai acontecer. E aí, esses são os grupos aparentes, né? Os grupos que são conhecidos, que a gente sabe o que eles vão discutir lá, e até tá gravado, a gente vai lá e ouve o que eles falam. Mas existem... Mesmo não dando, a gente podendo dar Isso, pitaco, né? Toma Mas pelo conhecimento, menos né? tem consciência Por exemplo, da forma que foi pautado. O Fórum Econômico Mundial, eles entraram... É aberto isso, tá? Uhum. Eles entraram numa agenda de que o mundo tem pessoas demais. E aí eles começaram a trazer pessoas que falavam que o mundo tem pessoas demais e que o ideal era a gente reduzir o número de pessoas. Então, ter lá o controle da população para reduzir. Aí você vê um monte de gente, cientistas, né, até guru, né, falando sobre realmente o mundo tem almas demais ou pessoas demais e precisa reduzir. Então você vê, isso é aberto. Né? Você pega as últimas reuniões deles, você vai ver que eles falam que é tema lá de debate deles. E aí você vê, né, a ciência tentando se adequar a isso, né, as narrativas mainstream tentando replicar isso. E aí você entende que é uma agenda. Isso está aberto. Agora, o que não está aberto? O que eles conversam em quatro paredes? Existem grupos, por exemplo, como o grupo Bilderberg, né, que eu até contei um pouquinho para vocês ali nos bastidores, que são grupos que se reúnem anualmente em portas fechadas. E não vaza nada. Há anos. Desde 1970, 69, que foi a primeira reunião, até hoje não vaza o que acontece nas reuniões. Se vaza é alguma coisa muito pequenininha que não dá a noção da gente entender o que esses vão para lá. Presidentes das maiores organizações do mundo, as mais importantes, vão para lá famílias, dinastias de bilionários, etc. E eles vão lá discutir qual que é o futuro, quais serão o que vai estar em evidência. Sabe que nem... E é o futuro do mundo, isso. não é nem só de uma nação. Não é engraçado, por exemplo, assim, ó, na moda, eles não definem, para esse ano a cor é tal, o estilo é tal. Não é meio... Sim. Isso. A agenda é isso. A agenda é mais ou menos isso. Porque quem decide o que vai ser o outro ano? São os influenciadores da moda ali. E esses caras são os influenciadores do mundo, né? São eles que vão ditar o que vai acontecer no mundo nos próximos anos. E aí a gente vê, por exemplo... Uma revista que eu comento muito no meu canal é The Economist, que é uma revista da família Rothschild. É uma revista que tem mais de 100 anos, 170 anos, se não me engano. Mas é bem mais de 100 anos. E eles vêm com as previsões anuais dele, dizendo o que vai acontecer para o ano seguinte. E raramente eles erram. Porque eles estão participantes, né? Porque eles têm a informação privilegiada ali do que vai acontecer, o que está na direção. É isso que a gente pressupõe. E as capas deles são umas capas meio ocultistas, com umas imagens muito doidas, assim, e que a gente costuma comentar bastante. Canais como o meu, assim, costumam comentar, né? Porque eles dão uma direção. Se a gente conseguir decifrar o que está na capa, a gente consegue adivinhar o que vai acontecer naquele ano corrente, no ano seguinte. Então, muita coisa, eles acertam assim, dificilmente eles erram. Então isso é um indicativo de que existe uma agenda, né? E que esses grupos, a gente vê muito falar hoje em dia no Brasil em soberania ou soberania dos países. Na verdade, o que esses grupos definem ali na agenda em secreto é o que vai acontecer nesses países. E que a gente não participou, que a gente não votou, que os nossos políticos nem sabem. Né? São só fantoches. Você vê os ambos lados políticos defendendo essas instituições. Também são peixe pequeno. Né? São peixes. Muitas vezes esses políticos eles nem entendem exatamente, né? Eles são participantes, né? Eles não têm informação também. Estão só jogando o jogo. Eles também fazem parte do jogo, né? E estão sendo usados peças, né? São peças do jogo. Porque assim, se a gente pensar na política, é uma coisa que me esclareceu muito, assim. Você vê como o sistema ele é complexo. Para você ser um político hoje, você precisa estar associado a um partido. Seja ele qual for. Sem partido, você não vai ser político. Você precisa estar associado a um partido. Ao momento que você se associa ao partido, você tem que seguir a pauta daquele partido. Então você não vai poder se associar a um partido e falar, não, eu quero fazer algo totalmente diferente, algo que você tem que seguir. Você tem que seguir, senão os caras... Já começa o rabo preço aí, né? Não vai. Então o próprio sistema, quer dizer, tem ali você já escolhe, na verdade, meia dúzia de partido, né, que vai ter alguma representatividade, já tem as pautas, quem define essas pautas, da onde que vem, quais são as influências ali, e todos que entrarem ali têm que meio que seguir
o que o partido determinar. Uhum. Então, quer dizer, se você não fazer o que eles querem, né, ou assim, jogar o jogo do partido, você não vai ter partido para você ser político. Não vai ser esse Dentro partido, do né? partido você já não vai ter voz, Você né? Você entende vai que ser excluído. O sistema já está travado. Agora, e as lideranças desses partidos? Né? Eles são influenciados por quem? Ou por quê? Né? Essas elites que estão sempre visitando o Brasil. Recentemente aí teve o filho do George Soros visitando aqui os políticos brasileiros. É uma família que está sempre visitando o Brasil. Né? Já visitou muitas vezes. Né? E é uma Da família. onde é essa família? A família Soros, os Soros eles são austríacos. Só que é uma família de bilionário que eles estão. Tudo que está acontecendo no mundo assim de problema. Você pega lá. Black Lives Matter, tem o nome dos Soros lá. Ou esse problema de imigração dos Estados Unidos ou na Europa, tem o nome dos Soros lá. Ou quando aqui na Vale do Rio Doce a privatização, ele era um dos caras que comprou a Vale. Então, são nomes da elite, que a gente costuma dizer que esses caras são também uma marionete da elite, são bilionários que trabalham a favor dessa elite num nível ainda acima, influenciando e direcionando ali os países, ou o que acontece dentro dos países. Ou Os acontecimentos. Né? Tanto influenciando a elite ou a política de determinado país, de determinada nação. Então esses são sinais aparentes que tá aí para todo mundo ver. Quem tá um pouquinho desperto, quem já começou a sair, já percebeu quem é essa família. A maioria não tá nem aí. Né? Não tem nem conhecimento. Não tem né? conhecimento. Não foi ensinado para ele. Sim. Agora imagina, por exemplo, o sistema educacional. Se desde pequeno a gente ensinasse todo mundo a prestar atenção em tudo isso. Olha, existe uma elite, existe o sistema. Você acha que os caras saem do ensino médio, fundamental, eles não sabem nem fazer conta, nem calcular uns juros. Não sabe nem pensar Nem por pensar. si, infelizmente. Então, agora, se a gente tivesse uma educação que desde o início não ia ser diferente, né? Então, questionasse, né? Entendesse como é que o mundo realmente funciona. Pelo menos na minha parte da educação era sempre assim, faça isso e Exato. faça isso, tire nota. Só exatamente. Isso. Né? Hoje em dia tinha uma contrapartida. Hoje em dia tava até tendo essa questão do cara nem precisa tirar nota, ele ia passando automaticamente. Sim, é um exemplo de agenda também. Estuda, faz faculdade, casa, tem filhos, se aposenta e morre. É uma agenda a ser cumprida. Então, também. a vida acaba sendo uma agenda, né? Sim. Exato. E aí, trazendo mais profundidade nisso, para a gente poder entender qual o motivo dessas agendas, né, que a gente está falando, é gerar medo, até às vezes culpa, para vir o imposto que você estava falando aqui nos bastidores. Né? Sim, então, o exemplo do petróleo. Sim, por exemplo, na questão do petróleo, de uma agenda climática, tanto o petróleo ou o aquecimento global. Sim. Quando ele fala, olha, o mundo está aquecendo e a culpa disso é o CO2, a poluição. Todos nós poluímos. Né? Então, eu faço parte disso, só que eu não faço nada, eu nunca plantei também. uma árvore, eu nunca, nunca eu fiz fico nada pelo viajando de meio avião para lá e para cá, usando meu carro, não ajuda em nada. Então, eu me sinto inconscientemente, às vezes consciente, inconscientemente, culpado por aquilo. Aí, quando eu apresento uma solução para o aquecimento, o que eu faço? Eu vou aderir. Aceita. Eu aceito. Aceito e até vou aderir àquela... Ajuda, né? Ajuda, Começo a promover aquela agenda. Então é assim, porque a gente está culpado, quem se sente culpado é muito mais fácil controlar. Né? Então eles vêm com isso. É que nem, por exemplo, uma época, teve a questão do canudinho. Lembra do canudinho? Que era proibido o canudinho. Eu ia falar do plástico agora. Tempo, mas é mesmo. Nossa, olha essa canudinho das tartarugas. aqui. Mas, assim, isso. assim, o canudinho não é 0,01% de todo o problema do plástico no mundo. Mas era o canudinho. É a possibilidade de Isso, resolver. isso. Era aquele o Aí problema. vira uma agenda, todo mundo. Agora manifestações sobre quem usa canudinho. As empresas são todas, né, acuadas ali a aderir àquilo. Vira um negócio. Só que o problema do plástico é muito maior do que isso. Mas é infinitamente maior. E quase não se fala. Tem lugares nos Estados Unidos que tem ilhas no oceano gigantescas do tamanho da Califórnia só de plástico boiando. Caraca. Então, assim, que ninguém nem noticia. Então, eu recebi um vídeo que prova A mais B, estudos, um monte de coisa que a reciclagem do plástico é balela. É balela. Então é Isso, uma agenda para as pessoas assumirem a reciclagem. Não, vão fazer, ou seja, a indústria do plástico pode continuar fazendo o que está fazendo. Né? Porque, por exemplo, essa questão de mudança climática, isso aqui é um assunto bem importante que eu tenho bem claro, assim, é legal compartilhar. Quando falam do CO2 é o vilão, né? Todo CO2 é o quê? Queima de combustível fóssil, petróleo, carvão, poluição, né? O CO2 é o vilão. E aí depois eles entram com os elétricos provavelmente lá na frente. Isso, mas
vou fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. A composição da nossa atmosfera. Tem lá oxigênio, tem hidrogênio, tem mais um lá que eu sempre esqueço e tem o CO2. Quantos % da nossa atmosfera você imagina que seja o CO2? Acho que é 2%, né? Eu não faço a mínima ideia. É muito pouco. É 0,35%. É. Não é nem 0,1. Não, é 0,35%. Menos de 0,5%. 0,5%. Só que desses 0,35 ou 0,4, apenas 60% é atuação humana. 40% é o próprio CO2 que o oceano solta. Sim. Porque o oceano solta CO2. Então tenta lá, 0,35, 60% daquilo somos nós. Só que só a China e a Índia, 60% da energia elétrica deles é carvão. É queima de carvão. É termoelétrica, né? Entendeu? Então assim, eles não vão mudar a energia. Entendeu? Eles vão continuar queimando carvão à torta direita aí. Usina de carvão. Então quer dizer, eles estão atuando realmente no problema ou estão fazendo uma narrativa só para botar essa pressão? Como eu falei, pesquisadores tem um consenso científico e tem um consenso científico contra isso, né? Só que a gente não vê as duas narrativas. Qual que seria o ideal? Não era um debate tudo aberto para geral, né? Geral, Dois lados. lados. O contra, vamos abrir tudo isso. Você vê isso acontecendo? Não. Aí é a Todas manipulação as da portas mídia fechadas. Exatamente, é uma narrativa. para né? manipulação da informação para que você em casa, você no trabalho, receba essa informação, acredita E nisso. passe a repetir isso. Entendeu? Que vira verdade Automaticamente. absoluta, né? Então isso é em tudo, né? Uhum. Em tudo. E o que acontece, no geral, é concentração de poder nessas famílias, né? Elas continuam controlando o mundo, Uhum. né? Continuam tratando a grande massa da população como manadas, como rebanhos, né? Eles não se importam, né? Eles imagina que eles definem algumas agendas que vão privilegiar os objetivos deles, os desejos deles, e não um bem comum, um bem da humanidade, um planeta Sim. melhor, né? Uma vida melhor para todo mundo, uma educação melhor. Não. Desde que eu mantenha um controle, que exista fome, que exista a guerra, que exista uma educação rasa, ruim, né? Quanto mais idiota, melhor, ignorante, Uhum. melhor. Menos conhecimento, Faz melhor menos. pra eles. Se a pessoa é mais ignorante, ela está mais entretida, ela não vai se importar, questionar com as coisas que eu tenho que eu vou executar. Né? Não vai me trazer problema. Pelo contrário, vai ser mais fácil. Não vai ter manipulado. resistência. Exatamente. Olha só, te trazendo saúde, né? E já te dou os parabéns por se permitir viver todo esse movimento, né? Como a gente falou no episódio passado aqui com o Rick, para você viver desperto, né? Despertar dessa matrix, desse sistema, dessa grande manipulação. Então, parabéns. E falando sobre saúde, deixa o recado aqui da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde pra você no seu dia a dia. E bora lá, eu brinco que eu leio mentes, né? Não então é? você aí em casa pensando, ok, mas sou só mais um, né? O que eu Só faço eu, nesse que eu contexto faço? todo, Rick? A gente tem que buscar despertar a humanidade de modo geral. Né? E não vai ser um processo passivo. Né? Ele vai ser um processo que precisa da nossa atuação nele. Né? Eu preciso buscar conhecimento para mim e compartilhar esse conhecimento que eu adquiro novo, que me dá uma nova consciência sobre o mundo. Então, primeiro assim, o que eu vejo muito no meu canal, as pessoas falam assim, mas eu sou casado, eu sou desperto, mas a minha mulher ou o meu marido não são. E aí eles ficam lá, falam, achando que eu tô maluco e tal. Mas as pessoas, geralmente, elas não têm informação. Elas vão no achismo. Então, quando a pessoa vai buscar informação, que nem a gente falou aqui agora, né, os cientistas, ou né, você vai lá buscar um estudo, ou uma coisa mais relevante, é impossível. Só para essa pessoa for muito cabeça dura que ela não vai dar o olhar para aquilo e falar, realmente, olha. Então, acho que é isso, assim, a gente ir despertando pessoas próximas de nós.
círculo de confiança, o inner circle que a gente fala ali, quem está mais próximo? Um amigo, a família, a esposa, o filho, né? A gente fazendo esse trabalho de formiguinha. Mas o mais importante assim é isso, a gente buscar entender realmente como as coisas são, né? Parar de ser inocente no mundo. Ou aceitar tudo. E parar de deixar o controle na mão dos outros, né? Que nem sempre estão pensando no bem comum. É um pouco de certa irresponsabilidade, a gente tomar essa responsabilidade de, eu posso fazer a diferença, né? E começar a fazer alguma coisa, né? Seja através de ensinar algo para alguém, trazer alguma verdade para alguém, ou ter um canal, né? Ou ter um podcast, né? Quer dizer, a gente, através dessas ferramentas, é o que falam assim, ó, a gente não brigar com o sistema, a gente tentar sair dele, e uma saída possível é essa, né? De trazer mais conhecimento e abrir a cabeça das pessoas em relação a isso, né? Então, Que é um sensacional. grande despertar, né? A gente vai tendo mais conhecimento. Uma coisa que a gente fala muito na comunidade neuroquântica, né? O quanto você fomenta, dá a sua própria energia para aquele pensamento corrosivo, destrutivo, enfim. E é justamente isso, né? É sair do sistema, ou seja, você não dá mais sua energia, seu tempo, sua vida Não dá foco, para né? isso, Sim. e ele acaba perdendo a força, né? Agora a questão é estar consciente para não sair de um aquário e pular em outro aquário, que eu brinco, né? Você foi feito para nadar no oceano, Sim, não é? Não é? verdade. Em águas limpas. Em águas limpas, né? Exato. E você, né, tem o canal Saber Oculto, que a gente vai deixar aqui na descrição legal. para você, quando terminar o episódio, vá lá, se inscreva no canal e não só no YouTube, mas no Instagram também. E qual é a maior dor que você percebe das pessoas te mandando mensagem? Não dos haters, né? Mas assim, nossa, Os haters obrigado são por me rebeldes trazer... sem causa, né? Eles Exato. falam, mas não embasam nada, né? Sim. Pessoas- Obrigado por me ter trazido essa consciência. Nossa, não sabia dessa questão, dessa profundidade. Enfim, o que você percebe que mais... Tem uma questão que é as pessoas, quando elas começam a despertar e ver como o mundo não é tão fofinho assim, né? Ver as camadas mais sujas assim, elas entram num processo de desesperança. De falar, o que vai adiantar, não dá nada para fazer, o mundo é isso aí mesmo. Então, muitos entram nesse processo de desesperança. Até com relação ao conteúdo do meu canal, eu tenho um cuidado da curadoria do que eu vou falar e como eu vou falar. Porque se eu trazer umas coisas muito pesadas, tem muita gente que não está preparado para aquilo. E aí você só soltar, sabe, esses canais mais Você vira só um rebelde sem sensacionalista, causa, né? joga a bomba e sai correndo e dane-se se estourar os pedaços que vão, né? Então eu tenho mais cuidado com isso, porque o objetivo, a lucidez que a gente quer gerar, não gera desesperança, não gera paranoia. A pessoa não fica neurótica. Tem gente que fala, você tá me falando tanta coisa, estou meio neurótico aqui. Eu falo, opa, peraí, calma. Então tem que trazer lucidez. Né? Então acho que é tratar essa desesperança, né? De que as pessoas falam, não, tem saída. Porque o sistema vai querer te dar esse sentimento, te impor esse sentimento de que, olha, não dá para eu fazer nada. O mundo é assim mesmo e não tem o que eu vou fazer. Né? Não, a gente pode fazer muita coisa. Né? Você pode viver diferente, você pode viver com um propósito diferente. Por que isso acontece? Por quê? Quando a pessoa começa a acordar, ela começa a ver que o mundo é muito diferente do que ela aprendeu, ela começa a entender que até a identidade dela não era ela mesma. Era uma identidade construída para aquele mundo ali. Então ela tem um processo de quebra de identidade para a reconstrução da nova identidade dela. Então é esse processo que é o mais importante, porque ela começa a reconstruir. Mas é uma questão de tempo. Falou, olha, vai passar isso. Todo mundo fala, tô sentindo, nada tem sentido. Né? Eles geralmente falam isso, nada faz sentido nesse mundo, nada faz sentido. Eu falo, calma. Você vai encontrar um sentido já. É só o processo, né, de sair de uma identidade construída, fabricada pelo mundo. O falso eu. Falso eu, né, a falsa identidade. Passa por esse processo aí né, que não é do dia para noite. Né? E aí você renasce, né, com essa identidade mais autêntica, você mesmo. Sabe? Conectado com a sua essência. Com a sua essência, com a sua verdade, né? Que a gente fala do eu sou, deixando aqui de presente para você. Pra minha coleção lá. Né? Por essa consciência trazida aqui, né? Não só nesse episódio, mas no episódio anterior também, que a gente vai deixar aqui na descrição o link. Se você ainda não assistiu, quando terminar esse, assista, que também é um boom de consciência. Muito legal. Bastante coisa a gente falou aquele muito dia. show, Sim, né? sim. Então, assim, trazer essa
esse resgate da essência da pessoa é um trabalho, assim, fenomenal. Né? Eu falo que é uma luz para a consciência humana no geral. Então, parabéns Muito bom. pela coragem. E como o né? Rick disse também, né? Não é da noite pro dia. Não Sim, adianta acordar de um sim, dia e no não. dia seguinte querer mudar o mundo. Calma, que Uhum. tem um processo, né? Sim. Então, é delicada essa questão de trazer consciência, mas ao mesmo tempo não gerar medo. Mais pânico, né? Exato, Sim. desesperança, pânico, e não, calma, né, a consciência coletiva tá, né, cada vez mais consciente, vamos dizer assim, né, em frequências mais elevadas, para que a gente possa se despertar literal e sair da Matrix, sair desse Tem que ter emaranhado. responsabilidade, né? Só jogar ali Sim. não é legal. Existem uma bolha nesse meio mais conspiratório também que faz muito disso, mas que aí não está despertando, não está trabalhando para o sistema. Tá só gerando pânico. Só né? gerando medo, ansiedade, Uhum, pânico e uhum. desorientação, desesperança. Entendeu? Desorientação, desunião. Tem muita gente neurótica que acredita em todas as teorias mais loucas possíveis, assim, mas não põe o pé no chão e fala: o que eu faço com tudo isso? Uhum. Como é que eu transformo a minha vida, ou melhoro a minha vida, mesmo dentro desse caos que é o mundo, desse colapso, né, da Uhum. nossa civilização em determinado nível. Mas como eu me posiciono? E então é um pouco disso, sabe? Assim, de Uhum. trazer mais pé no chão. E para todo mundo, de todas as idades, é o tempo da gente despertar e aprender. Hoje mesmo eu estava trocando uma mensagem com a minha mãe. Minha mãe tem 74 anos, né? E ela viveu a vida dela dentro de um sistema que ela acredita, né? Enfim. E aí eu mandei a pergunta para ela assim, falei: olha, o que a senhora mudou depois que começou a seguir, a consumir meus conteúdos, ler, né, o que eu estou fazendo? Ela falou: mudou tudo. Antes eu via as notícias e agora eu vejo que tem um interesse ali. Ela foi educadora, falou: o ensino que eu levava para as crianças, quer dizer, era o mínimo que o sistema permitia, não era o que eles... Então, assim, alguém que a vida inteira estava no sistema e que despertou, assim. Uhum. Né? Começa a perceber que Começa a não perceber vivia na realidade e total. ver essa diferença. Então eu falei, eu fico muito feliz, porque começa dentro de casa, assim, que a gente fala, as pessoas mais próximas ali, a ter essa transformação. Às vezes, o que eu falo para as pessoas, você ter um canal e você pôr a voz contra o sistema e despertar, você tem que ter uma preparação psicológica grande. Porque senão você vai cair rapidamente, até espiritualmente. Você sofre ali uma retaliação do sistema. Porque as pessoas vão te julgar, vão te chamar de maluco, vão te atacar. Então, assim, não queira denunciar o mundo ou pôr a voz no mundo sobre alguma coisa se você não está bem preparado ainda. Porque você pode tomar um baque, né? baque, um soco de volta, chacoalhão, que vai te jogar. Você não vai ter estrutura para segurar. Então, é um processo, é meio que uma missão ali. Uhum. Né? Isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Nesse período que eu tô, já vi canais caírem, né? Assim, de tipo assim, sofrerem um baque, um soco de volta ali, né? Do sistema de modo geral, e acaba derrubando. Então tem que ter muita responsabilidade. Não é uma coisa que você brinca assim, sabe? Então, mas dá para você construir coisas assim com as pessoas mais próximas, aquelas pessoas de confiança, né? De você ir contando o que você está aprendendo, como é que você está vendo o mundo. Né? Eu acho que por esse aspecto é bem importante, né? É o trabalho de formiguinha, como Isso, você comentou sim, no anterior. Né? Exatamente. E para você, qual foi assim até hoje, né, a consciência mais disruptiva que você percebeu de todos os seus estudos? Olha, primeiro que assim, como eu contei já uma vez para vocês, que eu não acreditava no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é real, né? Então, acho que essa foi a coisa mais disruptiva para mim, que mudou minha vida, assim, minha mente para sempre. Mas essa questão das elites, né? E de como as elites controlam o mundo, né? De como o poder está acima dos governos, está acima das corporações. Eu acho que isso, e é evidente, a gente consegue perceber isso nas notícias, a gente consegue perceber, né, na música, na cultura, em tudo, né, no consumo, no controle do mundo, como o mundo é controlado. Né? Quando eu comecei a entender isso, quais são as forças, né, quem controla ali o sistema econômico, quem controla
as guerras, quem controla a pobreza no mundo, e que isso faz parte de uma agenda, isso muda muito, né? Porque você começa a identificar essa agenda em todo lugar que você vai. Então, acho que entender que existe uma agenda foi a coisa mais importante para mim. Uau, Nossa, não deve ser fácil, né? E eu percebo também que isso é, de certa forma, libertador, que acaba saindo, né, de muitas emoções mais densas, como a culpa, que a gente acabou de falar aqui, né, o medo, a ansiedade, né, então você acaba tomando as rédeas da sua vida, nessa responsabilidade pessoal, da forma que você também interage com tudo isso. É libertador, não é? Porque assim, eu acho que você tocou num ponto assim fundamental, sair dessa questão da culpa. E da vítima também. A gente não pode ser nem se sentir culpado, nem se vitimizar. É entender como o mundo funciona e me posicionar diferente nele, mais autêntico, né? Acho que a autenticidade traz isso, né? Traz mais força, traz, né, mais caráter pra gente. A gente resgata alguns valores, algumas coisas assim. Eu acho que força mesmo, né? A gente se sente mais forte. Não para atacar, mas para ser nós mesmos, né? E se fortalecer, né? Para não cair. Então é isso, assim. A gente vai ter dia ruim igual todo mundo, mas a gente levanta mais rápido. Entende mais o processo, né? E sai mais rápido, porque a gente fala muito isso. Você vai entender, esse sentimento ruim não é meu, é o sistema que tá colocando ele em mim. Ponto, não sou eu. Né? Tá vindo de fora. Posso barrar isso? Pode. Né? Então, acho que dessa maneira, assim, eu mesmo, assim, eu tive processos de depressão no passado, etc. E hoje eu vivo uma vida entendendo quem eu sou dentro desse mundo, né? Durmo bem, como bem, e tenho dias difíceis como todo mundo, mas é isso, a gente se fortalece mais. Né? Sim, até a sua história, a gente estava conversando nos bastidores, né, sobre depressão e tudo mais, que eu também passei por um processo depressivo. Não que a gente deseja isso para as pessoas, mas de certa forma foi uma virada ali, né? Um processo que nos trouxe a essa forma de enxergar, de estudar, de se aprofundar, de se conscientizar mais, né? Então isso também eu agradeço, né, a todo o processo divino, vamos dizer assim, por hoje estar aqui. E mais uma vez, parabéns pelo não só pelo canal, pelo Instagram, conhecimento, né? Exato. Porque eu falei pela coragem, mas não coragem de ser, de lutar contra o sistema, não, por trazer essa consciência para o mundo. Você tem que ter um desprendimento, sabe, assim, se vão te julgar ou não, se vão, né, falar que você é maluco ou não, mas você tem esse preparo que você falou, né? Esse preparo, né? Porque vocês lembram do mito da caverna de Platão lá? Sim, né? sim. Então, quer dizer, a gente vive num mundo que a gente vê só as sombras, a gente sai e vê que o mundo é diferente, tenta falar para os outros que, olha, o mundo é diferente, tá não percebe. Eles não querem, né? E Matrix fala muito disso também, né? O filme. Que muitos estão tão presos à lógica do sistema que eles vão fazer de tudo para manter o sistema como ele é. Porque se eu falar para ele, olha, o mundo não é assim, a identidade dele vai ruir, então ele vai segurar aquilo com unhas e dentes. Sim. Que é representado pelo Sr. Smith lá do óculos, não é isso? Que ele entra no corpo das pessoas, que é justamente numa metáfora dessa questão de pessoas que defendem o sistema. Não, esse daqui é o melhor. Eles vão querer ficar agarrados naquilo, porque senão a lógica deles termina. Qual que é a minha buga? Vai falar, qual que é a minha utilidade? Então, tudo que eu acreditava era mentira, ou boa parte do que eu defendia ou tudo que eu vivo até hoje é uma mentira. Então o que eu vou fazer daqui pra frente? Né? Foi fabricado, o que eu vou fazer daqui pra frente? Então, vamos deixar como tá. Porque tão profundo, né, que essa questão, o que foi fabricado, e você falou, né, que sabiamente, até a identidade da pessoa é fabricado, é moldado pelo sistema, pela Matrix. Sim. Isso é delicado, né, de falar isso. Muitas vezes, não, mas pega lá, né, que é uma pergunta que a gente faz, quem eu sou realmente? Sim. Né, nessa essência eu sou um fantoche ali. O meu desejo, o que eu quero é meu mesmo, foi imputado ali em mim pelo sistema. Exatamente, exatamente. Que até a gente estava falando no episódio passado, que a gente pode também trazer de consciência a questão do celular, do algoritmo, né? Nossa, falei tal coisa, o algoritmo me mostrou isso. Ele começou a criar, pensei em tal coisa também, ele mostrou. Né? Mas aí a gente conversando, né? É o contrário, não é isso? O algoritmo vai induzindo você a pensar em uma coisa que ele vai te apresentar no próximo segundo. Foi você que pensou, mas não. É isso, né? Mas ele vai induzindo. Então,
Hoje existe essa inteligência dos algoritmos em imputar pensamentos até, né? Imputar desejos, o que você deve consumir. Esse é o grande diferencial do algoritmo, né? Então, em tudo, né? Em tudo. A gente é bombardeado por informações. Sim, por todos os lados. E aí fica uma pergunta que eu quis fazer no outro episódio, faço agora, né? O que é o livre-arbítrio? Se existe o livre-arbítrio, qual que é a sua opinião sobre isso? Esse tema agora vem, hein? É um tema, a gente podemos pensar ele em diferentes camadas, né? Acho que da camada material, né, do mundo, do plano físico, assim, eu acho que a gente é livre em algumas esferas da nossa vida, mas a gente não tem... Você quer um exemplo bem prático? Você pode viajar daqui para os Estados Unidos sem visto? Não, você não é. Né? Você pode falar, por exemplo... Aqui no Brasil tem um problema enorme. Quem tem filho, não vou pôr meu filho na escola, vou ensinar em casa. Você vai encontrar um problemão com relação a isso. E várias outras coisas. Então você vai ver... Vou vacinar, não vou vacinar. Isso, vou vacinar, não vou vacinar, que é o do momento agora. Pessoas sendo Voltou também isso. perseguidas por não querer. Né? Então é um problemão. Você é livre mesmo. Ou eu vou falar contra o governo. Né? Daqui a pouco vem uma censura. Então, nem sempre a gente é livre. Né? A gente está cada vez mais, o mundo está cada vez mais, que eu acredito, sendo mais totalitário, controlando o que as pessoas podem ou não fazer, né? Essa agenda 2030 que a gente fala tanto, é tudo para controle. Cidades inteligentes para que você fique só ali. Vamos supor, você tem um passaporte vacinal, né, e você mora numa cidade inteligente. Se você não tomar vacina, você não pode ir lá para o outro bairro, né, o outro país. Ou você não pode ter acesso a tal crédito. Você é livre, mas... Você é livre, mas desde que... Desde que... Agora, do ponto de vista espiritual, eu acredito sim no Criador, né, como que nos deu o livre-arbítrio de poder escolher. Né? Também não escolher tudo, não dá pra gente escolher tudo, mas no sentido de que se um criador ele não desse você a capacidade, a liberdade de escolher se você gosta ou não dele, acho que ele seria um tirano, ele não seria um criador. Né? Ele seria mais parecido com um tirano, que te obriga a gostar dele. Então acho que nesse aspecto aí, o amor, né, seria essa questão do livre-arbítrio, mas é um assunto que dá pano pra manga, né? Sim. Não, minha pergunta profundo, né? Porque profundo, muitas vezes a gente não tem essa... Não é uma resposta simples. Exato, porque depende do ponto de referência também, que é o que você falou que sabiamente, do ponto de vista aqui, do ponto de vista ali, né? Exato. Mas a minha questão do livre-arbítrio é justamente essa questão das escolhas, né? Que a gente até falou um pouquinho no episódio passado, por que eu faço o que eu faço, por que eu quero o que eu quero, que é para você em casa e para você que está assistindo, se questionar também sobre as suas escolhas, suas atitudes, pega lá, realmente almejo, gostaria disso, ou foi uma crença embutida ali que me está levando a isso? É a minha vontade ou é a do povo? Exatamente. Né? Exato. Porque assim, a gente é doutrinado a vida inteira, a gente é doutrinado desde a infância na escola, a gente é doutrinado pelo TV, hoje por internet, redes sociais, né, pela propaganda. A propaganda é uma grande ferramenta de doutrinação ideológica sobre o que a gente deve pensar, o que a gente deve consumir, o que a gente deve querer no futuro, que padrão de vida ocidental é definido praticamente pelo padrão de vida americano. Né? Todo mundo quer ter aquela vida, quer levar o filho para Disney, quer ter a roupinha tal, quer levar no cinema. Não é tudo meio determinado pelo que a gente consome, sonho americano, né? É muito, né? Então, e não é de hoje, é desde da criação de Hollywood, né? Então, Hollywood, as agendas que hollywoodianas, vem pelos filmes, né? Não era sempre pelos filmes. Agora eu entendi pela essas agendas música. hollywoodianas que falavam. Então, por exemplo, tem uma informação bem relevante. Existe uma entidade que falam que é o Instituto Tavistock, né? Que é um instituto que cria as narrativas que vão estar por trás dos filmes. Que está muito associado à agenda. O que a gente vai querer promover nos próximos anos? Então, vamos privilegiar roteiros que vão abordar esses temas. Né? Você vê que na música, por exemplo, um artista começa a ter lá um show muito meio satânico, algumas coisas assim, você vê que outros artistas vão e replicam isso, né? Também são agendas. São agendas, né? Então, ou os filmes são meio parecidos, né?
tudo meio que empurrando aquela, por exemplo, a agenda walk, né, que era essa agenda progressista, né, que tinha essa questão aí de mais liberdade, né, ou essa questão de gênero que ficou muito forte nos últimos anos, essa discussão, o que todo mundo pode fazer qualquer coisa, eu posso me identificar com um animal, por exemplo, agora tem os terians, ou eu posso andar como cachorro, né, então quer dizer, veio um movimento muito grande de toda a indústria do cinema, a indústria, sei lá, a Bud, a cerveja lá, que colocou uma pessoa trans para fazer um comercial, a Disney que colocava no filme, o outro que colocava no filme. Então, existe uma agenda, não é natural isso. Né? É uma coisa programada, e a massa vem dentro disso. Consumindo isso, né? Vendendo e achando que é normal e que está sendo... que a questão... que é tendência comum. Está sendo conduzida a pensar... E a condução é sempre de falar, olha, você está errado e eu estou certo, o outro está errado e eu estou certo. Colocando em vez de a gente ter uma discussão de gênero, ou das pessoas de maneira transparente, né, ou de pacífica e de gerar ali uma união. Não, é sempre uma coisa de rivalidade, porque é o dividir para conquistar. Exatamente. Fechou a palavra, que não é novo, né? É um modus operandi antigo. E uma forma de manipulação também que eu vejo através da mídia, das agendas hollywoodianas, enfim, é agora que você trouxe muita clareza. São sentimentos, né? Culpa, medo, angústia, enfim, que acabam te manipulando por isso. E aí entra todas essas elites, né? Que um vende, fazendo bem simples aqui, né? Um vende o alimento que nem é um alimento, é um produto alimentício, aí o outro vende o remédio que aquilo fez mal. Exatamente. E essa elite toda acaba, como você falou, usufruindo dos seus desejos pessoais e não do bem maior coletivo. Exatamente. Né? Para eles, a gente é um rebanho. Né? Eles administram como uma fazenda, né? Não como seres humanos ali. Então é um negócio... E pelos próprios interesses, no fim das contas. Exatamente. Né? Para sempre se manter no poder. Nessas dinastias estão assim, centenas... Eu diria que os últimos 200 anos ali é o mesmo modo operandi, sabe? Desde ali da época, um pouco antes da Revolução Francesa, a queda ali do Império Veneziano, que veio instituir o sistema financeiro que a gente conhece hoje, esses bancos, né? Entrou ali a questão da usura, que antes não era permitido emprestar dinheiro, e foi permitido. Então, ali que eles começaram a entender como é que eles iam controlar o mundo nos próximos 200, 300 anos, que é o modus operandi que a gente está hoje. É o de hoje. É o de hoje. E vale ressaltar que toda essa consciência que a gente está trazendo aqui é para te gerar consciência, para te gerar, né, essa identificação com a essência, né, desmistificar esse falso eu construído muitas vezes por anos e anos de vida. Então é com muito amor que a gente está trazendo aqui para que você possa realmente fazer escolhas conscientes, se conhecer. Como eu digo que esse movimento de autoconhecimento, de autoquestionamento, né, o autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é, que ficou bem claro aqui, e sim esse movimento de autoconscientização. Inclusive, deixo o convite aqui da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados, com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Dentro da comunidade, a gente trilha o caminho, que é diferente apenas de saber o caminho. Lá eu faço praticamente todos os dias isso, a mão na massa, práticas, vivências, experiências, para que você tenha mudanças dentro da sua vida, dentro da sua realidade, independente de como esteja a sua vida hoje.
sempre um primeiro passo gera grandes transformações. Pequenos passos, grandes transformações. E ó, o Per está deixando um QR Code aqui. Você assistir na TV, coloca seu celular pertinho e na descrição do vídeo também tem um link que você acessa uma aula com vários processos da neuroquântica para você já se questionar e trazer mais consciência para sua vida, gerando qualidade de vida, bem-estar, prosperidade, alegria, leveza para a vida, que é o estado natural do ser humano. Então, venha para a comunidade, ó, você tem 10% de desconto off com o cupom Saúde Energética. E para você, né, a comunidade são práticas, vivências ali para o dia a dia. Agora você quer entender o processo, transbordar isso também no seu trabalho, para o mundo, na sua família, seja bem-vindo ao primeiro e único curso reconhecido pelo MEC da Neuroquântica, a Formação em Neuroquântica, aqui do Instituto da Engenharia da Humanidade, no qual no final você recebe um certificado chancelado pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Aqui você encontra mais informações no QR Code, que também está na descrição do vídeo, e depois que a neuroquântica entra na sua vida, se acostume com as coisas boas acontecendo. E não acontece o tempo todo, Exato. Rafa. Quanta Que consciência, maravilha, Rick. hein? Nossa e bora Senhora. lá, ó. Eu gostaria também, Rick, se você deixasse, a gente já comentou, mas por favor, como que podem entrar em contato com você no Instagram, YouTube? Canal do Instagram, O Saber Oculto, né? @O Saber Oculto, tudo junto, é o canal principal. Tem no YouTube também, O Saber Oculto, mas o principal hoje tá no Instagram, tem TikTok, tudo o mesmo nome, né? @O Saber Oculto. Mas hoje ali o canal principal é do Instagram, então vai até lá, segue, manda uma mensagem lá, eu respondo. Procuro responder quase todo mundo, né? Na medida do possível. Na medida do né? possível, né? Mas eu me dedico bastante mesmo, né? Para ter esse Muito bom. primeiro contato, assim. Sim. Que E show. olha, eu já entrei no Instagram, inclusive a gente se conectou lá. O Atos Salomé deixa um grande abraço e beijo. Não conheço o Atos, ainda. que em breve estará aqui conosco também, que nos conectou. E aí, quando eu entrei no Instagram do Rick, eu fiquei assim, encantado com tanta clareza, consciência, muitas vezes, né, desmistificando, trazendo questionamentos. Gostei bastante que ele exemplifica muito, né? Sim, Tudo sempre com sim, muitos sim, sim. exemplos. E tem praticidade. também o livro, né? Fala do seu livro, que também é um compilado de Sim. todos os seus estudos. É, não o Coelho Branco é um e-book. Foi o e-book, assim, meu primeiro e-book no canal, mas ele é o resultado de todas as minhas principais pesquisas, assim. Uhum. Então, o Coelho Branco, ele tem 14 capítulos, ele começa falando desde lá da Babilônia, da onde surgiu essa elite, né, oligárquica, que eu comentei um pouquinho aqui, mas passa ali pela criação das sociedades secretas, fala do controle do mundo pelo sistema financeiro, vai falar da indústria farmacêutica, indústria alimentícia, vai falar de Hollywood, vai falar de Agenda 2030. Então faz um apanhado assim dos melhores Já conteúdos que eu pesquisei durante muito tempo. Falei, não, isso aqui é o ouro do ouro. E aí eu coloquei porque o que acontece? As pessoas, elas costumam achar que tudo está desconectado, enquanto tudo está conectado. Exato. Tudo está conectado. Então, da questão do Se alimento, conectou da todos medicina, os da propaganda, do banco, tudo está conectado, tudo tem um fio condutor. E aí eu mostro para as pessoas. Então, foi meu primeiro e-book, mas foi de muito sucesso assim, no canal. As pessoas me dão um feedback assim, muito positivo. Então é um trabalho assim, que eu gostei muito de fazer, que tá disponível aí, deixar o link para o Exato, pessoal. tá né? aqui na Tá, descrição, tá na descrição. vai lá. E não só no Instagram, mas veja esse e-book, né, para te trazer mais propriedade também, porque às vezes a pessoa gosta tanto do assunto, começa a falar e as pessoas te questionam, mas pega lá, eu tenho propriedades para falar, né, devido aos estudos do Rick, a profundidade, você tem propriedade para falar, então por que não se aprofundar? Como é que chama o livro? É isso. Coelho Branco, o Branco. Despertar da Realidade. Né? Ó. Muito bom. O Coelho Branco é porque no filme Alice tem o Coelho Branco, Ah, no Matrix tem lá, Matrix tem o coelho branco. que é como No aquele ombro da mulher que bate. aquele símbolo entre a realidade aparente e o oculto, né? O que está escondido. Tá. Então ele é como se fosse, entra aí na toca do coelho que você vai ver onde você vai, Sim. onde eu vou Olha, te levar. Nunca né? tinha pensado Então sobre essa esse prisma. transição da realidade que você acredita a uma outra realidade, né? Um outro estado de consciência, né? Levando do ponto A ao ponto B. Então tem essa conotação, né? Para despertar Legal. mesmo para a realidade do mundo.
Nossa, sensacional, Nossa, sensacional. Rafa. E já deixa aí, ó, hashtag volta Rick, que a Bem gente já tem mais. assunto que a gente falou bem superficialmente da indústria alimentícia e farmacêutica. Nossa também. senhora, isso aí deve Né? dar mais E você umas falou 2 também horas dos de- bancos, que eu já fiquei interessado também. Enfim, ó, quanta Nossa consciência Senhora. aí, não é? Bora lá, Rick, você já conhece seu Opa, eu ele do chegou de futuro, ó, novo. chegou aqui de novo, tá na sua frente. O que que você, dentro de toda essa consciência, que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Que eu tenho muitos alunos agora. Muitos seguidores ali, ó. Bombou nos seguidores, né? Que você está conseguindo reunir, né, uma comunidade de pessoas despertas, né? Que você, olha, Sim. você tem uma comunidade, se construiu, conseguir uma comunidade ativa mesmo. Acho que a questão de, né, a gente falou um pouco nos bastidores de comunidade, Uhum. criar comunidades produtivas, né, que realmente funcionam. O meu maior desejo, na verdade, pro eu do futuro, é que os meus seguidores consigam se conectar entre eles, para saber quem está perto, com quem que eu posso, né, Uhum. as pessoas mais despertas ali. Então, conectar, eu acho que, olha, você fez um bom trabalho em relação a conectar pessoas, né, que estão Conexão é tudo. perto uma das outras, porque o que eu ganho, mais ganho no canal é receber informação de várias fontes diferentes. Uhum. E muitas vezes eu não consigo transbordar essa informação para todo mundo. Então, Uhum. conectar pessoas, eu acho que é um dos meus... seria um grande realização, assim, saber que eu conectei muitas pessoas. Ah, eu acho que Sensacional. conecta, assim, E a ele cada tá dia, com felizão certeza. aí, ó, que eu tenho certeza que você já está trilhando esse caminho. Muito bom, né? Parabéns mais uma vez, não Obrigado. só pelo canal, né, pelo saber oculto, mas por Pelo toda essa conhecimento, consciência. pelos estudos, Exato, né? por Porque não toda é essa embasado do nada, né? Ele fez todos os estudos. Exatamente, toda a consciência, conhecimento e principalmente a sabedoria, que é você pegou tudo isso, compilou e aplica hoje, transborda isso para as E pessoas. exemplifica Sim. com seus compiladões, ajuda muito. Sim. Sim. Hoje mesmo já saiu uma pessoa transformada. Que assim. bom, que bom. Muito bom. Esse é o objetivo. Não é? Parabéns, Obrigado. parabéns, Parabéns, seja gratidão. sempre bem-vindo, viu? E mais uma vez, parabéns por você também se permitir acessar toda essa energia, lembrando que informação é energia. Então, faça parte desse movimento e vamos compartilhar para que mais pessoas possam trilhar esse caminho de viver com mais consciência, viver mais no eu sou essa essência divina que você verdadeiramente é. Parabéns. Se inscreva no canal, deixe o joinha também, compartilhe e comente, né, o que mais te impactou em todo esse episódio aqui. Deixa nos comentários. E Rick, uma mensagem final. Maravilha. Se mantenham firmes, né? Não busquem, mesmo dentro desse sistema caótico, se manterem felizes, firmes, né? Manter uma postura vencedora, né? Porque se a gente desanimar ou ter desesperança frente ao sistema, é o sistema que está ganhando. Então, busque ter força, assim, né? Entender a realidade do mundo, mas se manter forte, se manter com esperança. Eu acho que isso é fundamental. Sensacional. Muito show. Sensacional. E é isso mesmo, né? Gratidão, Pers. Mais uma vez, Gratidão, gratidão, Rafa. Rick. Parabéns. Gratidão, Rick. Um beijo no coração e até nosso próximo episódio.